Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Donato Invest. Hoje vamos estar falando um pouco sobre a empresa Eletrobras, listada em bolsa. No primeiro trimestre, nós vamos falar sobre o resultado trimestral do ano 2023 e a empresa ela reportou um lucro de 406 milhões, ou seja, sendo 85% menor do que o resultado do mesmo período do ano anterior. Mas antes, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, também seu comentário. Sua ajuda tem sido muito importante para o crescimento do canal. O canal tem crescido dia após dia com a ajuda de vocês. Vamos para o conteúdo, então, sem enrolação. Podemos ver que, então, como resultados do primeiro trimestre de 2023, teve o heights da companhia, nesse período. Podemos ver, então, que Saesa teve aquisição Furnas, de um total de 22,9 de participação societária, remanescente na SPE Madeira Energia, totalizando 168 milhões. A Eletrobras passa a deter 95% de mesa, potencial instalado aí de 3,5 megawatts. NBPar também, recebido 950 milhões referentes a contrato de transferência de participação societária de Itaipu. SPs, Furnas também, descruzamento de participação com a CEMIG para deter 98% da UHE Retiro Baixo, CAPEX de 200 milhões. E 100% da UHE Baguari Energia, CAPEX de 393 milhões. E teve um empréstimo compulsório, onde podemos ver que redução de estoque da provisão de empréstimo, 115 milhões, PDV 2.494 inscritos, 1.974 desligados até 30 de abril, sendo 435 no primeiro trimestre, 520 desligamentos restantes. Segundo a PDV, provisão de lançamento para maio e uma nova estrutura organizacional nomeada dos vice-presidente da empresa CGT, Eletrosul, Chesf, Eletronorte e Furnas, e a reforma dos estatutos sociais da Eletrobras e empresas controladas. Também SDE, pagamento de 621 milhões, conforme previsto na resolução, Chesf, 259 milhões, Eletronorte 183 milhões e Furnas 178 milhões pagos no CDE. Crescimento também, a Eletrobras teve um crescimento sustentável e a capacidade instalada, podemos ver total no Brasil, de 191 mil megawatts, 148 mil, 78% no Brasil, outros, E também Eletrobras deteve aqui dessa participação de 22%. Agregou também 450 megawatts no primeiro trimestre de 2023, mais 150 megawatts no fechamento do ciclo, mais 300 megawatts de variação da compra de participação da UHE de Santo Antônio. Também podemos ver aqui que atingiu 43 megawatts, 22% no Brasil. Transmissão no primeiro trimestre, 119 mil, sendo 62%. E no Brasil, Eletrobras, 38% também no Brasil e subestações. Então, tem 282 subestações no Brasil. E a empresa aqui podemos ver que tem 169 empreendimentos de grande porte e em implantação, sendo 5,9 milhões de CAPEX até 2027, uma RAP de 837 milhões até o ano de 2027 também, sendo 186 milhões em 2023, um aumento de investimento então de 97%, sendo que
No primeiro trimestre de 2023 foi de 472 milhões. Pequeno porte, 335 milhões. Grande porte, 105 milhões. E outros podemos ver que foi de 32 milhões. Então, podemos ver que 28% do Brasil, né, essa energia gerada no primeiro trimestre. 97% de fonte de energia limpa. E o corporativo também, reforços e melhorias, 4 empreendimentos de grande porte concluído em 2023, no primeiro trimestre, 1,3 km de LTE 100 megawatts, mais 8,3 milhões de RAP. Então a empresa aí apresentou, mesmo tendo resultados abaixo aí no mesmo período, né, em comparação ao ano anterior, a empresa também teve resultados positivos aí no crescimento sustentável. Breakdown de receita, uma receita bruta de 11 bilhões no primeiro trimestre. Podemos ver então que transmissão 38%, geração 24%, geração cotas de GF 1,03%, ou seja, 9%, e geração no Mercado Livre 27%, e outros 2%. Podemos ver também aqui, né, que foi 71% da receita total regulada, substancialmente indexada pelo IPCA, onde podemos ver que bilaterais 2,54% e MCP 0,4. 0,44 bilhão líquido no MCP, representa 4% da receita bruta, e contratos aí bilaterais substancialmente indexados pelo IPCA, 85% da receita do ACL. Receita regulatória de transmissão, podemos ver que a receita regulatória, devido à inflação de 11,73% aplicada na RAP do ciclo de 22 e 23, a partir de julho de 2022. E teve um aumento de 15% da RAP RBSE líquido da inflação de 11,73% em função do reperfilamento da RBSE. Então, também ativos aí contratual e IFRS de 61 milhões no primeiro trimestre de 2022 e 61,3 milhões no primeiro trimestre de 2023, tendo um aumento de 287 milhões no período, compensado menor pelo IPCA, 2,3% no primeiro trimestre de 2022 e 2% aí no segundo trimestre de 2023 e IGPM de 4,59% no segundo trimestre de 2022 e 0,6% no primeiro trimestre aí de 2023, 21, 23. Destaques financeiros então para o período, podemos ver que a receita líquida foi de 9,2 bi, teve um aumento de 13% também no período, e um EBITDA no primeiro trimestre de 4,8, um aumento de 44%, sendo 3,4 bi no primeiro trimestre de 2022 e uma receita líquida de 8,1 no primeiro trimestre de 2022, tendo assim então um aumento no trimestre atual. Também resultado no primeiro trimestre de 2023, podemos ver que foi 85% abaixo do primeiro trimestre de 2022, onde foi 406 milhões no primeiro trimestre de 2023 e no trimestre de 2022 foi de 2,7 bi. A receita líquida no primeiro trimestre de 2023 teve um aumento de 14%, totalizando assim 9,2 bilhões, um EBITDA ajustado, né, de 5,6 bi, um aumento de 10%, onde no primeiro trimestre de 2022 era de 5,5 bi, e uma receita, um resultado também de 61
1% abaixo, né, do que foi realizado aí em 2022, no primeiro trimestre, que foi de 4,6 bi, e em 2023 foi de 1,8 bi. Então podemos ver uma diferença aí muito grande também em relação a esse resultado, né? E como disse, né, mesmo a empresa tendo reportado o resultado abaixo, mesmo assim a empresa não ficou no negativo no primeiro trimestre de 2023. Infelizmente o resultado foi abaixo do esperado e isso vai impactar, acredito que nos preços aí, né, nas cotações, e vamos ver como o acionista vai reagir nos próximos meses aí diante do resultado da empresa. E o que esperar para resultados aí do segundo trimestre de 2023. A empresa então reportou um EBITDA, como podemos ver, EBITDA IFRS de 2023 em comparação a 2022, um aumento de 44%. O EBITDA ajustado de 2023 em comparação a 2022 também, no caso, 10%. E podemos ver que custos e despesas operacionais no primeiro trimestre de 2023, 406 milhões, consolidada Saesa, 350 milhões, encargos de uso da rede reajuste anual 59 milhões, construção de maior investimento de transmissão 206 milhões e combustíveis menor despacho da UTI Santa Cruz menos 203 milhões. A empresa reportou então os lucros líquidos, como já foi falado, né, de menos 85% no primeiro trimestre de 2023, em comparação ao mesmo período anterior, e também resultado ajustado menor de 61% também em comparação. Agora a dívida da Eletrobras, né, resultado financeiro, podemos ver que despesas de juros IPCA mais encargos do CDI, encargos de 7,6%, projetos de encargos de 5,67%. Consolidação da Saesa, menos 709. Variação cambial líquida, total de menos 886 milhões. Antecipação de recursos, transferências de Itaipu não recorrente, menos 335 milhões. E atualização da Selic, provisão compulsória não recorrente de 378 milhões. Então, depreciação e amortização de 402 milhões. Novos ativos de privatização, consolidação da Saesa também, positivo, né? E disciplinas financeiras, dívida líquida, podemos ver que a empresa ela está de uma forma estável desde 2017, apesar que em 2017 estava 3,7%, depois caiu aí para 2%, de lá para cá ela veio lateralizando, mas caindo ao mesmo tempo até 2022. Então a dívida líquida, isso é positivo para a companhia. E depois, em setembro de 2022, ela voltou a subir um pouquinho e estabilizou aí nos dois, né? E isso aí também é importante para a companhia, nada de ser uma dívida muito alta. E a dívida líquida, podemos ver que se encontra aqui hoje no patamar de 36,7. A meta é de 2,5, né, dívida líquida dividido pelo EBITDA. Podemos ver que o EBITDA ajustado, LTM, em março, né, totalizou 18,3. Então, a dívida no curto prazo, passivo circulante, podemos ver aqui que é de 7,1 bi. Dívida a longo prazo, 50,8 bi. Uma dívida bruta, então, de 58 bilhões. Um caixa equivalente de títulos e valores imobiliários. Então, financiamentos a receber, 867 milhões. Saldo líquido de ativos financeiros de Itaipu, 309. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E aquele forte abraço e até o próximo vídeo.